O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje um pedido do deputado eleito Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, para investigar o ministro da Justiça, Flávio Dino, por omissão durante os protestos na Praça dos Três Poderes na semana passada. Ferreira alegou haver indícios de que Dino tinha prévio conhecimento a respeito das invasões às sedes do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Segundo o parlamentar, a informação chegou ao ministro por diversos órgãos internos do governo federal, como a Agência Nacional de Inteligência, além de ter sido amplamente divulgada pelos meios de comunicação, notadamente nas redes sociais. Dessa forma, Ferreira defendeu o afastamento cautelar de Dino, que não teria condições de permanecer no cargo. O ministro Alexandre de Moraes indeferiu esse pedido. Vou começar com Calazans. Olha, tem algo que é muito preocupante nesse processo todo aí. A gente tem acompanhado pela imprensa várias entrevistas. Ontem mesmo acompanhei uma entrevista longa do ministro Flávio Dino a esse respeito, e sempre falando o seguinte: nós temos indícios do que aconteceu, nós temos provas, nós temos indícios, nós já sabemos quem, nós não vamos deixar que ninguém fique impune. Acontece que o ministro da Justiça, ele não é autoridade investigativa. Tem uma situação politicamente estranha e juridicamente estranha nisso, porque a competência da investigação, ela é da Polícia Federal, que tem que investigar todo mundo, porque se a ABIN entregou um relatório prévio para mais de 40 autoridades, e como nós debatemos isso aqui exaustivamente na semana passada, nem o batalhão da Guarda Presidencial que tinha que cuidar do prédio do Planalto estava lá, é porque tem problema com as autoridades do Planalto também. Só que as autoridades do Planalto estão se colocando na condição de condutores da investigação. Isso é inaceitável, porque não lhes compete isso. Nenhuma investigação está sob a égide da condução de nenhuma autoridade política. A condução é da autoridade policial, da Polícia Federal, e por uma questão de lisura, o ministro Alexandre de Moraes deveria sim incluir todo mundo, seja de esquerda, seja de direita, seja do governo do Distrito Federal, seja apoiador de Bolsonaro ou de Lula, todo mundo que tinha competência para determinar segurança, seja nas ruas ou nos prédios do Planalto, do STF ou do Congresso Nacional, tinha que ser investigado sim. Gilmar. Olha, eu concordo com o Calazans em partes. Porque se era um ato pacífico, o porquê de tanta segurança naquele momento? Se eram pessoas que estavam saindo de várias partes do país, inclusive da cidade de Maringá, por uma manifestação, nós poderíamos estar discutindo coisas diferentes, que essa força, no caso de segurança, poderia ter agredido pessoas e assim por diante. Neste momento, nós precisamos ter cuidado de não querer, no caso, ficar procurando muita gente para punir e não fazer aquilo que necessita. O momento tem que ser feito sim as investigações, Calazans fala muito bem isso, né? Precisa ser apurado, mas é um momento que tem muita gente, que tem muita coisa a explicar, inclusive por que estavam em Brasília pedindo a destituição de um governo que foi eleito pela maioria dos brasileiros. Celestino. Nenhuma democracia sobrevive sem um Estado de Direito, né? E as investigações estão sendo bastante seletivas, e o Flávio Dino ele não vai ficar impune, né? O senador Marcos Duval, que já tem 4 anos de mandato, então, portanto, o Nicolas ainda vai ser nomeado ainda, né? Ele está diplomado, vai entrar ainda, né, para o Congresso, mas o senador Marcos Duval já é um congressista. Então, ele vai entrar com um processo contra o Flávio Dino por inoperância, prevaricação, porque ele foi informado 20 horas antes do que estava acontecendo e não tomou providência. Inclusive, dispensou 40 soldados da guarda, né, presidencial. Então, não vai ficar impune. Nada fica impune, a não ser que o imperador Alexandre de Moraes queira, né? Mas o que a gente espera é que não tenha seletividade nesse processo, nessa condução. Todo mundo está recebendo imagens, as pessoas estão sendo identificadas, e eu quero ver as pessoas que estão crucificando, condenando as pessoas, né, que saíram de Maringá para ir lá para o QG, algumas com crianças, né, vir formalmente depois se retratar,
né, pedir desculpa para essas pessoas que foram lá induzidas por vândalos, né? Esses sim imbuídos de sabedores do que iam fazer. Né? Tudo isso está sendo um processo, né? Um processo legal, e a verdade vai aparecer na hora certa. Edivaldo Magro. Os vândalos enroscados em bandeiras do Brasil e com a camiseta da CBF, né? De uma empresa privada, né? Coisa estranha, né? E foram lá e fizeram aquela confusão. Aquilo que você chama de brasileiros, né, do bem, patriotas, foram lá e destruíram. Seja lá como você vai passar a régua, se eles são vândalos ou não, tem que ser aplicado o rigor da lei, já defendemos aqui inúmeras vezes. A direita começou, a direita não, o pessoal ligado ao Bolsonaro iniciou hoje essa ofensiva, o Zema também se manifestou, tentando imputar a responsabilidade ao governo federal por não ter tomado a iniciativa no sentido de criar um cinturão de segurança ali dos três poderes. Eu concordo que há suspeita não só sobre o ministro da Defesa, José Múcio, como o Flávio Dino da Justiça, como os comandantes do Exército, como o comandante da Polícia Militar, os oficiais que estavam lá, que igualmente, se não foram cúmplices, foram coniventes com a violência. Então, acho que tem muita coisa que apurar ainda. Tem um absurdo ainda de detalhes a ser apurado. O menino Nicolas, 1,5 milhão de votos, impressionante o quanto os votos do futuro deputado federal, né? Nesse momento ele é diplomado, como bem lembrou um colega aqui, aponta indícios. Há indícios de todas as formas, mas até onde eu sei não dá para culpar alguém apenas pelo indício, tem que haver provas. Eu acho que nos próximos dias deve emergir muita coisa ainda. Esses fatos aconteceram há uma semana. Nós estamos há uma semana só dos eventos. Que deveria ser então, eu acredito... E as investigações estão continuando. Quando o Flávio Dino faz uma manifestação, aberto, ele o faz, né? como secretário, como ministro da Justiça, Edivaldo, e é lícito. não Ele vai recusar, fazer a investigação. não recusar, né? Só que ele Deixa em responde... aberto. A Polícia Federal, os órgãos estão, sim, não sujeitos ao subordinado, mas estão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça, e é natural que ele se pronuncie a respeito disso, e é natural que o governo se pronuncie sobre isso, das investigações. Quer tecer um comentário de maneira geral sobre essa circunstância como um todo, ou compromete, prefeito? Não, acho que todos nós devemos, né, enquanto representantes públicos, né, dar a sua opinião e se colocar, né? Eu acho que essa polarização que já está acontecendo há muito tempo no Brasil está deixando a população doente. Nós não estamos raciocinando mais corretamente, sabe? Direita, esquerda, e aliás, uma direita que também é complicada, uma esquerda pior ainda, enfim, tá? A gente precisa encontrar um rumo, talvez o caminho da pacificação. Acredito que o governo está apertando a porca demais nessa questão, e tem aquela velha história, né? Aquela velha a frase, se apertar a porca espana, sabe? Eu acho que não é por aí, eu acho que está acontecendo muitos exageros. Tudo bem, também houve exageros da invasão. Você ter lá até apareceu na filmagem hoje um cara com uma faca rasgando um quadro de Cavalcante. Quer dizer, o cara ele nem deve saber o que é aquele quadro, sabe? Então a ignorância talvez seja tamanha ali que ele nem sabe o que fez, né? Mas também taxar todo mundo de terrorista não é por aí, gente, não é por aí. Ali tem muita gente bem intencionada, né? Eu acho que o que aconteceu lá foi chegou lá um monte de gente, se empolgaram, vamos invadir, e aí deu aquilo. Pelos vândalos. Né? Mas esses vândalos também são da direita, né? Ou infiltrados, tal, não sei, né? Agora, a gente tem que ter consciência do que está fazendo. Mas tem aquela velha história também que diz o seguinte, o comportamento do ser humano em grupo é diferente do comportamento individual. Eu me comporto de um jeito estando sozinho, e eu me comporto de um outro jeito estando em grupo. A gente adquire um caráter que não é nosso individual estando em grupo. E aí você faz coisas que você jamais faria se estivesse sozinho. Cria coragem, vem a coragem e acaba... né? A quantidade de seguranças ali para fazer a segurança naquele momento foi pouca. Quantos policiais tinha ali? Ninguém fala essa quantidade. Tá, e quanto seria o ideal? Mas o ideal para quê?
Esse pessoal da direita, que viveu aí em frente aos quartéis e tal, nunca deram sinais de vandalismo. Nunca Tentaram deram. bater em repórter, bater em repórter. Vamos lá, gente. Isso é alguns exageros. Esquerda. Eu não estou falando disso. Tem que levar É isso que é claro. O que a gente não pode usar Gente ruim é um tem dos dois discurso lados. de Pessoal, pacificação, pessoal, foram de pacificação para ter impunidade. Não, eu não falei isso. Jamais falei isso. Conclua, prefeito, que a gente vai A encerrar. impunidade jamais deve acontecer. Ali tem gente que merece ser punido exemplarmente. Exemplarmente. Agora, chamar todo mundo de terrorista, gente, vamos encontrar o caminho da paz. Sabe? Todo mundo quer o bem do Brasil. Tanto o povo da esquerda e da direita quer o bem do Brasil. Vamos encontrar esse caminho. 6 horas e 55 minutos.